que nós vamos estudar chama-se, vamos pegar aqui, potenciação e radiciação. A primeira parte da aula vai ser isso aqui, potenciação. Vocês podem fazer perguntas, tá bom? Para a gente poder entender essa matéria. A definição de potenciação. Potenciação é A elevado a N. A elevado a N significa A vezes A, vezes A, vezes A, pontinho, pontinho. Por exemplo, quando eu falo 2 ao quadrado, o que significa isso? 2 ao quadrado significa o 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Quando eu falo 2 elevado ao cubo, o que significa isso? Não significa 2 vezes 3, significa 2 vezes 2 vezes 2. No primeiro caso aqui vai dar 4, no segundo caso aqui vai dar quanto? 8. Quanto que é 1 elevado à quinta potência? 1 elevado à quinta potência é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que no caso vai dar 1. Se eu tenho menos 3 sobre 2 elevado ao quadrado, o que significa isso? Significa menos 3 sobre 2 multiplicado por menos 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 3, 9 sobre 4. E sinais iguais, multiplicação na divisão fica assim, positivo. Quando eu tenho um expoente, eu tenho que lembrar que esse A elevado a N, isso aqui significa o quê? Isso aqui significa base, e isso aqui é o expoente do termo. Ficou claro o que eu falei aqui? Eu tenho base e tenho expoente. E a multiplicação, ela sempre se dá por fatores iguais. Ficou claro aqui a ideia? É bem simples mesmo. É bem simples mesmo. É óbvio que esses casos aqui que eu coloquei foi quando o expoente ele é maior do que 1. Mas se o expoente for igual a 1, isso aqui é a explicação básica. Vamos lá para os chamados casos especiais. Boa pergunta, Kathleen. Boa pergunta. Isso aqui é o N, tá? Desculpa, a letra não é muito bonita, mas o importante é a ideia, tá bom? Seja como for, eu tenho o quê? Eu tenho base e eu tenho um expoente, sempre nessa ordem. A segunda questão que a gente tem que colocar são os casos chamados casos especiais. Prestem muita atenção aqui. O que significa isso? Primeiro caso especial, vamos lá. Expoente 1. Quando eu tenho expoente 1, o que significa isso? A regra é essa, tá bom? A elevado a 1 é igual a A. Exemplo. Quanto que é 5 elevado a 1? 5 elevado a 1 é igual a quanto? 5. Quanto que é 3 sobre 5 elevado a 1? 3 sobre 5 elevado a 1 é igual a 3 sobre 5. Ou seja, quando uma base é elevada a expoente 1, a resposta é a própria base. Ficou claro o que eu estou falando aqui? Beleza. Isso aqui é o primeiro caso especial. Segundo caso especial, quando o expoente é 0, quando o expoente for 0. A regra é essa, pessoal. A elevado a 0 é igual a quanto? A elevado a 0 é igual a 1. Toda base elevada a expoente 0 é 1. Exemplo, vou pegar aqui. Digamos que eu tenha aqui para esse lado, é 4 elevado a 0. 4 elevado a 0 é 1. Menos 5 elevado a 0 é igual a 1. X elevado a 0 é igual a quanto? 1. A elevado a 0 é igual a 1. É rapidinho, eu quero explicar o porquê, tudo bem? Na verdade, eu quero que vocês fiquem pensando um pouco. Por que que isso aqui é verdade? Por que que isso aqui é verdade? Por que que quando você leva expoente 0 sempre é igual a 1? Daqui a pouco eu vou responder para vocês, tá bom? Ficou claro que a ideia? Como eu já falei anteriormente, todo número elevado a 0, não importa se ele é... A pergunta do aluno foi o seguinte: Henrique, aqui é o número negativo elevado a 0, sempre vai ser igual a 1, vai ser igual a menos outra coisa? A regra que eu acabei de falar. Todo número elevado a 0. Esse número pode ser expoente, aliás, pode ser positivo ou negativo. Quando ele é elevado a 0 é igual a quanto? 1. Excelente pergunta, querido. Terceiro exemplo. Mas, olha, ele falou sobre a questão do número negativo, mas se o expoente for negativo? Terceiro caso, caso especial, expoente negativo. Como é que eu faço? Expoente negativo, senhores, na verdade, significa número inverso. Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui o exemplo. Exemplo A, 3 sobre 2 elevado a menos 2. Toda vez que tem esse menos 2 aqui, significa que eu tenho necessariamente um expoente negativo. E por ser esse expoente negativo, eu tenho que transformar em expoente positivo. De novo, quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho que transformar para expoente positivo.
porque o expoente positivo você resolver. Expoente negativo, pelo menos a princípio, vamos fingir que a gente não sabe resolver. Tudo bem? Então, o que você faz? Esse aqui se chama numerador. Recapitulando, matemática básica. O nome desse cara aqui chama-se numerador. E esse aqui de baixo chama-se denominador. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter. Esse cara aqui vem para cima. Esse cara aqui vem para baixo. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Porque quando você inverte o número, você muda o sinal do expoente, tudo bem? Aí resolve separadamente, tá bom? 2 ao quadrado é igual a quanto? 4. E 3 ao quadrado igual a 9. Isso aqui é um lembrete bem interessante, senhores. Quando você eleva uma fração ao quadrado, ou qualquer expoente, significa que o expoente ele vai ser colocado tanto para o numerador quanto para o denominador. Deixa eu tentar explicar mais detalhadamente aqui. Por exemplo, quando você tem isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, tudo bem? Aí resolve cada um separadamente. Ficou claro aqui a ideia? Exemplo B. Quanto que é menos 3 sobre 2 elevado a menos 2? Como eu falei, quando você tem um número, não importa se esse número é positivo ou negativo, uma base, né? Uma base positiva ou negativa elevado a expoente negativo, você tem que primeiro transformar esse expoente aqui no expoente positivo. Como você faz isso? Você inverte o número. Vai ficar quanto? 2 terços negativo. Não esqueça que não muda o sinal daqui de dentro, pelo menos por enquanto, claro. Elevado a quanto? Elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar todo o número. Aí, primeira regra. Isso aqui vai ficar menos 2 multiplicado por menos 2, dividido por quanto? Dividido por menos 3 multiplicado por menos 3. Não esqueça que esse menos está tanto para o numerador quanto para o denominador. Isso aqui vai dar quanto? 4. Isso aqui vai dar quanto? 9. Mas deixa eu ser mais claro ainda para vocês fazerem isso aqui de maneira mais rápida. Meninos, anotem isso daí. Todo número elevado ao expoente par fica positivo. Anotem essa regra que ela pode ser importante mais tarde, tá bom? Anotem essa regra porque ela pode ser importante mais tarde. Observação. Todo número elevado ao expoente par fica positivo. E a outra regra é: todo número elevado. Então vamos lá. Todo número elevado ao expoente par fica positivo e todo número elevado ao expoente ímpar permanece com seu sinal original. Recapitulando aqui rapidinho esse detalhe, né, que a gente estava falando, por exemplo, se a gente tem menos 2 ao quadrado é igual a quanto? 4. Quanto que é menos 2 elevado à sexta? Menos 2 elevado à sexta, embora dê um pouco de trabalho para fazer, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 32, outro 64, aqui 2 elevado à sexta é igual a 64, ele vai ficar sempre positivo. Porque todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Por outro lado, todo número negativo elevado ao expoente ímpar permanece o sinal. Ficou claro aqui a ideia? Menos 1 elevado a 1017 vai dar quanto? Vai dar menos 1. Ficou claro aqui a ideia? Simples, na verdade. Muito bem, copiamos essa parte. Isso aqui foram os exemplos básicos. Alguma dúvida no que eu falei? Beleza. Bora dar uma olhada aqui em algumas propriedades desses expoentes aqui. Esse aqui é só uma introdução para potenciação. Agora, no próximo vídeo, a gente vai verificar as propriedades de potenciação, tá bom?